parte. Hein? Você pode... Foi? Foi. Foi! Bora. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Basicamente fazendo uma introdução, né, do nosso convidado de hoje. Estamos aqui com Marcelo, mais conhecido como Deverlan. E hoje nós vamos discutir um pouco sobre mentalidade, sobre tática, sobre técnica, sobre aspectos individuais do atleta. Nós vamos conhecer um pouco mais dos bastidores, né? E de antemão já gostaria de agradecer aí, Deverlan, pela oportunidade, pela honra, por dedicar aí um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente, né? E, pô, é uma honra pra gente conhecer um pouco mais sobre quem é você. Isso aí, velho. Valeu demais, cara, pela presença. A gente sabe que tem a molecada em casa aí, já tá no seu Instagram, já vai ver depois o vídeo no YouTube. Curioso ver o que você vai falar. E eu te falo uma coisa, nosso foco aqui, desde que a gente, todas as nossas gravações, nosso foco principal sempre é produzir conteúdo para ajudar alguém. Então a gente sabe que tem jogadores da base, jogadores que estão iniciando agora a carreira, que precisam de a mínima dica que você passar aqui, que eu fizer, que o JC fizer, pode ser uma diferença gigantesca na carreira dele. E a gente quer ser esse portal para poder impulsionar essas pessoas, entendendo que, cara, você já fez coisa demais, né? Você já jogou demais. Apesar de tem quantos anos? Me lembra 22. a idade? Vamos começar. Cara, 22 anos, Vamos começar. né? Quando eu fui dar uma estudada lá, pelo menos, né? Essa opção, eu falei assim, cara, olha o tanto de time, né? A distância, né? A gente torcia muito a ir, voltar, tudo isso. Então, a gente sabe que você pode ensinar muito aqui. E é claro, a gente vai focar muito na questão da sua mentalidade, porque a gente percebe que os jogadores têm uma mentalidade bem esclarecida, o seu foco, sua mente, né? Seus objetivos bem claros, conseguem ir mais longe, assim como você está indo. Então, a gente vai puxar um pouquinho para isso também. Beleza? Bom, Você, bora? de antemão, eu já gostaria que você contasse um pouquinho também, né, sobre alguns aspectos dentro dos bastidores, né? Como é que funciona a rotina de um atleta? Quais são os treinamentos? O que o atleta faz, exceto o trabalho que é feito no clube, né? Como que é a sua rotina dentro do clube e extra-clube? Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, né? Acho muito bacana esse projeto, essa empresa, esse movimento que eu sou muito a favor, né? Como vocês falaram, vocês prezam por poder ajudar o próximo. Eu acho que essa coisa de servir o próximo é uma coisa muito boa, ainda mais quando é uma coisa voltada para o futebol, uma coisa que a gente ama, uma coisa que a gente estuda e trabalha e treina. Então é um prazer, muito obrigado a vocês dois por terem me convidado. E é isso, né? Vamos passar um pouco de informação aí, que acho que é sempre importante. Acho que da sua primeira pergunta, cara, é uma escolha. Eu acho que a vida de um atleta ela é uma escolha. Você precisa escolher e você escolhe todos os dias, por isso que é um caminho tão difícil. Você escolhe abdicar de muitas coisas, escolhe trabalhar por outras coisas e por isso é um funil tão estreito. Então, da parte do Marcelo, eu posso falar por hoje mesmo que eu saí hoje de manhã, né? Tava em Bragança e vim pra cá pra fazer um podcast e é assim, cara. A vida de um atleta, ela tem sacrifícios, ela tem hábitos, disciplina e é assim que funciona, cara. É assim que funciona e pra você realmente chegar num próximo nível, você precisa abdicar de coisas e montar um planejamento muito bom para realmente dar certo e prosperar, né? E acredito que é isso. A rotina, bom, treino todos os dias, que vocês já sabem, e jogos de concentração. Então, é você, ao mesmo tempo, colocar a tua mentalidade, ter que trabalhar a tua mentalidade, não só o seu corpo, e ter que ter a tua vida também, né? Um atleta, ele também tem vida, ele também precisa passar um tempo com a família, precisa passar um tempo com os amigos para ter essa saúde, essa sanidade mental e conseguir trabalhar de uma maneira efetiva. Excelente. Falando sobre abrir mão de muitas coisas ou falar sobre abdicar do seu tempo, né, que você poderia, por exemplo, estar descansando
para você treinar, né, é falar sobre um diferencial ou ao fazer aquilo que por muitas das vezes muitos atletas não querem fazer, né? E você já, basicamente, dentro do tempo que eu te conheço, você já deixou isso muito claro, que você é um atleta muito que busca fazer aquilo que outros atletas não fazem ainda, ou busca recursos que outros atletas não fazem ainda. E hoje eu sei que você ali, basicamente, além do trabalhar do clube, você tem basicamente aí uma equipe, né, que te acompanha nos bastidores, uma equipe que te acompanha, né, por trás. Mas nós sabemos que muitos atletas não têm essa estrutura, né, basicamente, muitos atletas não têm essa mesma oportunidade. Mas eu gostaria que você, independente do nível competitivo, independente da estrutura em si, que por muitas das vezes outros atletas não conseguem ter, da mesma que você tem, né? Eu gostaria que você ressaltasse, assim, quão importante para você é ter uma equipe ali trabalhando por trás, onde te auxiliam dentro de um treinamento mental, te auxiliam dentro dos aspectos táticos, conhecimento melhor sobre o jogo, dentro do desempenho, por exemplo, para você melhorar também a sua parte física. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Bom, eu acredito que... eu acredito muito nesse processo que, para você ter um bom desempenho no futebol, você precisa de 4 etapas, né? De 4 pilares que a gente fala. O pilar mental, tático, técnico e físico. Só que a maioria esmagadora, ela se preocupa com no máximo 2 pilares, cara. Às vezes a pessoa se preocupa em treinar, em manter o físico bom, em estar bem fisicamente, em se manter bem tecnicamente. E acaba esquecendo de 2 pilares que, cara, num alto nível, são os que fazem diferença. A grande diferença. Fisicamente, quando você é mais novo e está nas categorias de base, a sua parte física ela faz muita diferença, mas quando você começa a chegar no nível profissional e no alto nível, no grande, vamos dizer assim, as grandes ligas mundiais, a parte mental e a parte tática, inteligência de jogo, a leitura, enfim, toda essa parte que envolve a parte tática é o que faz o grande diferencial. E foi uma coisa que eu demorei, cara. É uma pergunta, mas eu já sofri com isso também. Eu já tive essa dor, cara. Eu dava muita atenção para somente 1 ou 2 pilares, a parte física ou a parte técnica, e não me preocupava tanto com a parte mental e com a parte tática. E eu comecei depois de... Eu falo assim, eu fico brincando, depois de velho, né? Com 20 anos. Porque às vezes a molecada hoje em dia tá... Tem muita gente que não faz, mas quem tá em alto nível da molecada, eles estão ligados. Cada vez... E eu acho isso muito importante, eles estão promovendo cada vez mais o trabalho mental nos atletas. E eu meio que depois de 20, 21 anos, comecei a trabalhar essas coisas e começou a mudar muito o meu jogo. Mudar muito as minhas abordagens, os meus relacionamentos dentro do clube e a minha performance como um todo, né? E assim, hoje eu posso falar que eu tenho um time, ou um mini time, eu pretendo ter mais pessoas dentro do meu time que fazem o trabalho que vocês fazem, de análise dos jogos, pré-jogo, quem que eu vou enfrentar, as características dos meus oponentes. Eu acho que é uma coisa que, pra mim, Marcelo, é uma coisa que muda o meu jogo. Ele realmente é um diferencial muito grande. E só que, pra mim, o grande diferencial é a parte mental. Marcelo, eu coloco ela em primeiro lugar. Eu acho que se você não tiver forte mentalmente, você não consegue aplicar de uma forma 100% os outros pilares. Então, o que vem fazendo uma grande diferença é esse acompanhamento mental. Hoje eu tenho uma pessoa que me acompanha, eu tenho esse acompanhamento há alguns anos já, mas hoje é uma coisa que ela é como se fosse na academia. Para mim, é trabalhar a mente, trabalhar o cérebro, é como você... Se você para de ir na academia, você para de ganhar força, você para de crescer. O cara fala, pô, como é que eu vou conseguir ficar forte se eu vou na academia uma vez por mês? Não dá. E a mente, você gerir as suas emoções, ainda mais num futebol, num esporte de alto nível, né? Então, eu acho muito importante. Cara, acho que esse é um dos problemas. Você falou uma coisa chave, Marcelo, que é o seguinte, a gente imagina que tratar a mente assim, ó, eu vou começar dia 1 até o dia 27 eu tô curado, acreditando que é um problema e resolver o problema. Só que, por exemplo, a gente estava agora, né, com os convidados também, é um processo. E o dia que você para de dar atenção, o dia que eu paro de malhar meu bíceps, ele vai parar de crescer. O dia que eu paro de treinar minha mente, ela vai parar de crescer, né, e expandir o seu raciocínio.
E você tem essa com uma clareza gigantesca. E foi me cutucando aqui, eu falei assim, porra, agora eu vou pegar o perguntar então. Cara, assim, desenha pra gente. Fala o seguinte, como é a mentalidade do Marcelo? Porque, cara, se você está onde você está, é porque deu certo. É porque a sua mentalidade é forte, e além de ser forte, ela é bem instruída, um profissional, né, gabaritado para poder acompanhá-la. Quais são os seus diferenciais? Você pensa assim, pô, Guilherme, minhas atitudes baseiam-se nisso, eu me mantenho assim em certas situações. O que você é capaz de enumerar pra gente? Cara, eu acho que o principal que eu colocaria no meu pódio do Marcelo é me desafiar todos os dias, cara. Eu acho que isso é uma coisa que ela muda o patamar. Ela muda o seu patamar. Por quê? Vou te explicar por quê. Porque, cara, você se desafiar te torna uma pessoa melhor. E não só na parte profissional, mas em todas as áreas, em todos os momentos. Vamos dizer o seguinte, eu vou usar um exemplo para ficar mais prático. Cara, eu me desafiar na minha parte física, eu vou buscar o que eu preciso melhorar. Puta, eu preciso melhorar o meu salto, eu preciso melhorar o meu tempo de reação, a minha agilidade. Uma pessoa que ela busca a melhoria constante todos os dias, se desafiar, ela vai atrás, ela melhora os pontos fracos e engrandece os pontos fortes, né? Excelente. São as coisas que te diferenciam da maioria. E, cara, seja assim na sua parte física, seja assim na sua parte mental, e você começa, na sua parte mental, você começa a entender o porquê você sente aquelas emoções, o porquê você fica nervoso antes do jogo, que é uma coisa padrão, o porquê você sente felicidade quando acontece uma coisa boa, quando tem um gol, quando você é elogiado, e você começa quando você se desafia, você começa a se desafiar a gerir melhor as suas emoções, a gerir melhor o seu corpo, a gerir melhor a sua parte tática. Então, assim, o que eu colocaria como primeiro lugar é, cara, se desafiar. E aí, consequentemente, você precisa de disciplina, que você precisa montar hábitos fortes para treinar todos os dias, se desafiar todos os dias, porque é uma coisa que ela é uma coisa sacrificante. E você precisa de uma boa disciplina, uma boa rotina, uma constância muito grande. Como é que você vê um jogador que não se desafia? Você acha que ele tem futuro? Você acha que ele consegue crescer no time? Não, né? Cara, um cara que não se desafia é um cara que ele tá contente, né? Ele tá contente onde ele tá. Assim, existem, na verdade, a maioria esmagadora dos jogadores, eles não se desafiam. O futebol, ele é uma seleção natural, cara. Ele é uma seleção natural e muitos estão num lugar, estão em grandes clubes do Brasil, e por uma seleção natural, eles, obviamente, por esforço, por capacidade, eles estão ali. Mas a grande maioria esmagadora está contente por estar ali. Eu acho que uma pessoa que ela se desafia, não que ela não esteja contente e ela agradeça pelas coisas que ela recebe, mas que ela busca sempre o próximo nível. Um exemplo que a gente tem, o Cristiano Ronaldo, cara, outros caras que têm muita constância, o Cristiano Ronaldo é o primeiro que vem na cabeça porque é uma coisa muito absurda. Então é um cara que ele nunca está contente, cara. Não é Poderia parar, né? Poderia simplesmente... Cara, não precisa de mais nada. O próprio Messi foi campeão da Copa do Mundo agora. Exato. São pessoas que eles são atletas que têm uma mentalidade, assim, muito diferentes. Exato. E uma coisa que eu acho muito importante destacar, somente para quem está começando, a gente fala de desafio. Para o nosso cérebro, desafio não tem tamanho. É claro que alguns desafios desafiam a gente mais, outros desafiam a gente menos. Mas se você começa lá com um pequeno desafio, eu falo assim, para um jogador da base, cara, se você não tem horário para acordar, coloca um horário para acordar. Isso para você já é um desafio. O seu cérebro já é um questionamento de um comportamento que você tem. Cara, se você tem uma posição num time, exemplo, você é zagueiro, né? Correto? Zagueiro. Eu falo, pelo menos com nossos zagueiros, sempre questiono muito. Eu falo assim, tá, você é bom zagueiro, parabéns. O que você faz além disso? Além de ser zagueiro? O zagueiro também tem que fazer gol. Uma coisa que me questionaram muito foi quando, assim, a gente tem que treinar a mente do jogador para ele desempenhar bem o papel principal. E a gente sempre fortaleceu muito isso, a defensiva do zagueiro. De um tempo para cá, com nossos zagueiros, eu tenho fortalecido muito a questão de fazer gol. E nós temos visto resultados muito interessantes. Porque, assim, desde que você planeje toda a sua vida só para defender, é como se você programar sua mente, seu corpo para defender. Acho que você pegar uma bola lá na pequena área, você defende. Exatamente. É quase que isso, cara. E esse é o desafio. Eu falei assim, pô, você é zagueiro, vamos treinar gol?
de pé, não é só de cabeça não, de pé também, porque faz a diferença. Então, assim, não, óbvio, né, seu desafio deve ser maior, deve ser belos desafios, né, cara? Então, que seja o que você dá conta. Mas a gente fala que, cara, não interessa, faça um pequeno desafio, aumente o grau do desafio e muito importante, avalie o desafio. Cumprir? Não. Se não cumprir, tem uma coisa de errado. Então, tem que voltar e corrigir. Cara, não cumpriu de novo, sabe? Enquanto você não cumprir o desafio com perfeição, o melhor possível, a gente tem que voltar atrás e pedir correção técnica, pedir alguma coisa. Porque conformar é que não dá, né? Isso é muito importante, cara. Isso aí, velho. E o mais interessante disso é que vale a pena ressaltar que, por exemplo, igual o Marcelo, tem diversos outros jogadores, né? Bom quanto o Marcelo, tem vários outros jogadores. Mas o que eu gostaria de destacar dentro dessa análise é que, por exemplo, hoje existem muitos jogadores, mas poucos jogadores que conseguem efetivamente colocar de fato essas habilidades em prática dentro do campo, na hora do jogo, na hora H, na hora que ele é mais exigido, né? O que você acredita que, por exemplo, um atleta que é bom, digamos que é bom, tecnicamente, taticamente, é bom, mas que efetivamente não conseguem colocar em prática essa habilidade dentro do campo? Cara, eu acredito que a grande diferença é a parte mental, né? Se o que trava, se ele é como você disse, né? Vamos usar o teu exemplo. Se ele é um atleta que ele é bom tecnicamente, ele é bom taticamente, ele entende do jogo, cara, não falta mais nada, né? Só falta talvez ele acreditar mais nele, acreditar mais na situação, assim, ter uma mente forte, né? Uma mente, porque você precisa, não basta você fazer os estudos do adversário, fazer os estudos como você tem que agir, mas são situações que às vezes você precisa arriscar. Você precisa arriscar, você precisa tentar uma bola mais longa, tentar uma bola mais perigosa, uma bola filtrante, um passe entre linhas. E você precisa de coragem para fazer isso, cara. Então você precisa ter uma mente corajosa, né? Uma atitude corajosa. Uhum. E acho que o principal é a grande diferença e a grande pedra no sapato das pessoas, que é confiar em si mesmo. Acho que isso é uma coisa extremamente necessária. Exatamente. Em relação a isso, até fazendo um link a esses aspectos, né? A gente vai discutir um pouco mais sobre o conhecimento em si do jogo, o quão importante é isso para um atleta, mas algo que a gente tem até enfrentado aqui, né? Digamos que atendendo atletas a atletas diariamente, é que, por exemplo, hoje nós temos enfrentado um cenário de dois tipos de atletas, digamos assim. Se fosse para separar dois dos mais importantes, né? Nós conseguiríamos separar entre dois tipos de atletas. O atleta que é bom e reconhece que é bom, mas que basicamente acredita que não precisa aprender mais nada, que já chegou no auge, que embora esteja ali num clube de Série A, que não precisa aprender mais nada, que acaba, querendo ou não, limitando o seu próprio crescimento. E aquele atleta que não é tão bom assim, mas que efetivamente, após a sua evolução, começa a reconhecer que começou a ficar melhor, mas que ele não para, que ele continua incessantemente buscando a sua melhoria, buscando desafios, buscando, digamos assim, a sua alta performance todos os dias, né? E hoje, basicamente, um atleta que nós gostaríamos de destacar é o atleta que ele sabe que é bom, né? Mas que, digamos que, acredita que não precisa mais aprender nada, já chegou ao seu limite, né? E hoje nós estamos aqui com um atleta na nossa frente que já jogou em um clube de Série A nas categorias de base, que foi o Corinthians, depois foi para a Europa, né? Jogou muito bem lá e basicamente hoje voltou para o Brasil, para um clube de Série A de novo, digamos que disputa as principais competições do Brasil, né? E mesmo assim continua buscando a sua melhoria, continua buscando o seu desenvolvimento, continua buscando novos desafios, né? O que você diria assim, para um atleta que assim, sabe que é bom, mas que acredita que não precisa mais aprender, que não precisa mais de novos conhecimentos para continuar evoluindo? Eu acredito que, cara, um atleta nesse nível, né? Cara, a história dos atletas, normalmente, a grande maioria é uma história de superação, né, cara? Muitos saem do nada né, passam por dificuldades, conseguem ajudar a família e ter um sucesso financeiro, e ter né, viver uma vida tranquila.
E o meu questionamento que não entra na minha cabeça é por que parar, né? Por quê? Tipo, já consegui tantas coisas, né? Já superei tantas coisas, já passei pelo mais difícil, que é quando ninguém acreditava em mim, quando eu não jogava em time nenhum. Agora eu tô na Série A do Brasileiro, agora eu tô na Série A da Espanha. E por que parar, né? Então acho que voltamos naquela questão de se desafiar e já que é muito mais difícil você empurrar um carro parado do que um carro que já tá andando. Exatamente. Então, assim, isso que é difícil de entender, né, cara? Porra, você já conseguiu movimentar o carro já tá correndo, cara, já tá jogando na Série A do Brasil. Por que não pegar uma Ferrari agora, sabe? E não só o seu carro normal. Então é uma coisa que ela não tem jeito, cara. Não dá pra você querer mais do que a outra pessoa. Seja você que trabalha com... Vocês vão trabalhar com diversos atletas, seja na parte mental, seja na parte tática. Não, é impossível vocês quererem mais do que o atleta que vocês estão trabalhando. O cara tem que querer mais do que vocês. Cara. Exatamente, cara. Exatamente. Até é importante falar sobre isso, porque nessa Copa São Paulo eu tive acesso a um pouco mais, né, da rotina de um clube de futebol. Tive acesso a alguns aspectos mais internos, né, de como funciona o clube de futebol, algo que eu não havia vivenciado anteriormente. E até a gente costumava brincar no treino, né? Nós, que somos treinadores, a gente não pode querer mais do que o atleta que precisa desempenhar bem dentro de campo. Então, basicamente, nós dependemos dos resultados que vocês geram dentro de campo. Então, imagina, se nós que estamos ali na beira do campo, querer mais do que vocês que estão ali dentro do campo, cara, vira casaca, né? A gente não consegue não joga, exatamente. E fazendo um paralelo a isso, é até importante que você chegou a esse ponto, que, por exemplo, hoje o nosso objetivo dentro da consultoria, levar o atleta a um conhecimento melhor sobre o jogo, para que efetivamente ele consiga aplicar isso dentro do jogo, né? Mas agora trazendo um pouco ao paralelo da mentalidade, a gente tem uma lacuna. Então, basicamente, se o atleta ele conhecer melhor sobre o jogo, ele começar, né, de fato, entender melhor as estratégias ou propostas passadas pelo treinador e efetivamente saber como aplicar isso dentro do jogo, mas se não tiver confiante, se não tiver seguro, se não tiver focado, certamente ele não consegue atravessar essa ponte para sair de um ponto de conhecimento à aplicação diretamente no jogo. Como que você lida com esses aspectos, Eberlan? Cara, eu acredito que da mesma forma que você trabalha, né, como vou voltar no mesmo assunto, da mesma forma que você trabalha o seu corpo, que você trabalha a sua parte tática, cara, essa coisa da mentalidade, essa coisa de adquirir confiança e trabalhar a sua confiança, né, que todo mundo fala, pô, como perder o medo de jogar futebol? Essa é a pergunta recorrente, né? 2 gols de água, 5 gotas de Novalgina, cara, me manda isso todos os dias. Pô, como que eu perco medo de errar? Perco medo de sair jogando, né? Aí, assim, cara, é uma coisa que ela precisa ser diária, cara. Quase diária, cara. Pra mim é diário. Você trabalhar isso, cara. Você trabalhar a sua confiança, você... Como eu digo, quando você se desafia, você trabalha a sua coragem, a sua confiança, você acreditar em si mesmo. Então, assim, são coisas, essa inteligência emocional que muita gente vem falando nos últimos tempos, ela precisa ser trabalhada da mesma forma que a inteligência cognitiva, da mesma forma que a parte física, todos os dias, cara. É uma coisa que você precisa trabalhar e trabalhar e trabalhar para quando chegar na hora H, que você precisa da sua parte mental forte, você acreditar, você conseguir desempenhar. Perfeito. Cara, você falou de um desafio, para mim, para os atletas que trabalham com a gente é um desafio, para mim também entender isso é um grande desafio, que é a sua partida da base do Corinthians pro Livorno da Itália, não é isso? Isso. Cara, não sei se você já passou por esse contexto, mas a gente vai analisar aqui o que já aconteceu em vários casos de atletas, e quando a gente prepara um atleta para sair, a gente prepara ele bastante para esse cenário, que eu já vi casos de atletas terem que voltar por falta de adaptação. A gente visitar a Europa, a turismo é uma coisa, ir a trabalho é outra. A gente sabe muito bem, né? A cobrança é bem diferente, o futebol, né, é bem diferente, o modo de jogar, a gente encontra bastante diferença entre o futebol brasileiro e futebol europeu, questão de técnica, submissão em campo, passe, né, chegar até o gol. Eu vejo um cenário que muitos atletas saem do Brasil com uma questão de raça muito grande, assim, eu amo
eu faço gol, eu faço, pá, explodo. E saio tirando a camisa e todo mundo me abraça. Aí ele foi para Portugal, na primeira semana ninguém estava abraçando ele. Ninguém estava tirando a camisa e ele não fazia gol. Porque lá a bola não passava. Por 11 jogadores a bola não chega no gol, basicamente. E eu quero saber de você. Como é que foi essa transição? Como é que foi chegar no time europeu? Essas diferenças técnicas, de cultura também. Como é que você lidou com isso, cara? Conta pra gente. Bom, é uma mudança muito brusca, né? Eu saí com 18 anos e fiz a minha base inteira aqui no Brasil. Jogava no Corinthians. E fui pra Itália, um menino, né? Uma criança com 18 anos, né? E mudei completamente. Quando alguém pergunta, eu falo, cara, era outro esporte. Outro esporte. É o que a gente tenta defender sempre. Era outro esporte, cara. Não vá tão feliz, cuidado. Exatamente. Obviamente, os dois são futebol, mas, cara, é uma metodologia diferente. Aqui no Brasil a gente preza, né? O futebol brasileiro preza muito. Cara, como eu posso dizer? Vamos ver se eu vou achar a palavra, não vou me perder. Cara, por simplesmente resolver. Seja de qual forma. Bicudo que seja, seja qual forma. Você precisa ganhar ali os 3 pontos, principalmente isso, cara, na formação, na base, né, cara? Resultado. Se você for dessa, tiver 2 pés esquerdos, mas você chutar a bola pra cima e não tomar gol, serve. Obviamente, né? Dentro dos patamares dos times, mas, cara, você precisa de um resolvedor de problemas. Óbvio, todo time precisa. Mas aqui, às vezes, é uma coisa que ela é muito pouco estudada, é muito pouco orientado. Então, eu cheguei lá e a parte tática era a coisa mais forte. Eu, zagueiro, na Itália, então você imagina. Pra mim foi uma coisa mundo novo. Falei, cara, eu jogava no Corinthians e ninguém nunca me falou essas coisas aqui, cara. Ninguém nunca. Falei, cara, eu não sei jogar bola. Eu não sei defender. Eu sou zagueiro e não sei defender. Obviamente que o grande X, por que muitos brasileiros vão pra Europa? Na minha visão, né? Na visão do Marcelo. Cara, o brasileiro, ele é provido de muita técnica, né, cara? Muita técnica, muitos são avantajados fisicamente. E lá, eu acho que um pouco menos, em alguns casos, obviamente. Mas o estrangeiro em si, principalmente o brasileiro, ele tem muita técnica. Então, se você conseguir ornar com a parte tática, né, da Europa, você consegue se destacar muito, cara. Você consegue aprender muito. Então, pra mim, foi uma coisa muito diferente. A cultura é diferente, uma língua diferente, longe da minha família. Mas que me acrescentou muito nessa parte de mentalidade, nessa parte de tática, de aprender realmente o que você está fazendo. E o grande não é só o que você tem que fazer, mas o porquê você está fazendo aquilo, cara. Eu acho que isso é muito importante. O fundamento do posicionamento, do passe, do porquê você tem que estar posicionado ali. Então, acho que essa parte tática ela é um pouco esquecida aqui. Acho que nos grandes centros, né, dos grandes clubes, eu acho que ele é lembrado, mas não com tanta qualidade. Perfeito. Falando sobre já esse conhecimento melhor sobre o jogo, né, sobre o quão diferencial isso faz no seu estilo de jogo, na sua maneira de se portar dentro do jogo, né? Esqueci o nome dele. O Gabriel, pode colocar para mim o vídeo para mim, por favor? Basicamente, falando sobre isso, eu separei algumas situações aqui, tanto você atuando pelo RB, quanto também atuando em alguns momentos pelo Livorno, né? E levando em consideração o zagueiro construtor, basicamente, se ele não tiver esse entendimento de vulnerabilidades dos adversários, se ele não tiver esse entendimento de espaços que são disponibilizados ao longo do jogo, certamente isso vai influenciar na sua tomada de decisão, isso vai influenciar em situações que você precisa desempenhar bem tecnicamente também. Então aqui a gente vê uma situação que você encaixa um passe no entrelinhas, visualizando ali basicamente um espaço vulnerável entre o bloco do adversário. Aqui, basicamente, você já domina a bola orientando para a aproximação, né? E faz uma inversão de corredor. E aqui você tem a capacidade de identificar o posicionamento do adversário, esconder a intenção e fazer um passe para deixar o seu companheiro em possibilidades, né, de progredir a jogada. Basicamente, acredito que isso não nasceu da noite para o dia.
certamente você precisou buscar um conhecimento, você precisou conhecer um pouco mais sobre o jogo, alinhado às exigências do treinador, basicamente, individualmente, dentro de campo, né? Eu gostaria de saber, assim, como que você utiliza isso dentro da sua rotina, trazendo para os dias de hoje? Como que você utiliza isso dentro da sua rotina? Você, por exemplo, costuma analisar o adversário, né? Você costuma estudar um pouco, conhecer um pouco melhor sobre o jogo e até mesmo você procura alinhar todo esse conhecimento para entender melhor sobre as exigências passadas individualmente do treinador. Bom, eu acho que para ser bem simples, para o pessoal entender, cara, eu sou um cara muito curioso, velho. Sou um cara curioso. Cara, eu pergunto tudo, velho. Cara, me ajuda muito isso. Porque é muito simples um técnico te falar, cara, não, você precisa fazer isso, você precisa dar esse passe aqui. E o cara vai lá e dá o passe. Só que na outra vez, ninguém vai estar te falando o que você vai ter que fazer. Você vai ter que entender o porquê ele te deu aquele comando. E quando você entende, você identifica aquela situação e fala, cara, tá acontecendo de novo, acho que eu preciso fazer aquilo de novo. E você vai e acerta. Então, o que eu uso muito, primeiro de tudo, a curiosidade, cara. Quando eu vejo um bom exemplo, uma boa referência, um cara que realmente entende, eu posso muito bem perguntar o porquê, perguntar o fundamento daquilo, né, do posicionamento, dos passes, enfim, de tudo. E eu sou curioso para entender o que os grandes estão fazendo, cara. Eu assisto muito jogo, assisto as referências, né, do futebol, os zagueiros que jogam atualmente. Acho que isso é uma coisa que te ajuda muito. E por fim, analiso os adversários, analiso como o Marcelo vem jogando, o que o Marcelo pode melhorar, Perfeito. O que o Marcelo poderia fazer em tais lances. Então, acho que isso é uma coisa que ela vai te agregando e você vai somando nessa parte tática no teu arsenal, vamos dizer assim. Excelente. E basicamente, dentro do seu setor ali, se você não conhecer sobre aquilo que você realmente precisa dominar, né, certamente você vai ter dificuldades em relação à tomada de decisões não assertivas dentro do jogo, né? Então, digamos que hoje, ainda fazendo um paralelo a essas questões, né, esses aspectos, o quão isso tem te ajudado, né, efetivamente para você poder cada vez mais evoluir e, por exemplo, se titularizar dentro da sua posição, né, conhecendo um pouco mais sobre o seu setor, né, e as ações que você precisa executar dentro do jogo. Gabriel, pode cortar, tá? Obrigado. Boa, tá. Bom, respondendo a sua pergunta, eu acredito muito, cara, que, como eu falei, no alto nível você precisa muito do entendimento de jogo. E para minha posição, principalmente, eu vejo muito assim, e para minha característica, eu praticamente fui obrigado a ter que entender. Boa. Ter que entender, cara. O grande X, cara, é que muitas pessoas e muitos atletas, eles têm o erro de insistir em um só caminho. Ou, na verdade, o grande X é insistir no caminho que não é o deles. Por exemplo, existem alguns atletas que têm algumas características, eles têm alguns pontos fortes. E eles insistem numa metodologia. Eu vou usar um exemplo prático, porque eu gosto de coisas práticas. Cara, não adianta, o Marcelo não é um zagueiro que ele é extremamente veloz. Não sou um zagueiro extremamente veloz. Qual que é o meu grande diferencial, meu ponto forte? A minha inteligência. A minha leitura de jogo, a minha interpretação de espaços ofensivos e defensivos. Então, cara, é isso que vai elevar meu jogo. É isso que vai me fazer ser diferente da grande maioria. Não adianta eu querer disputar na corrida com o atacante, cara. Não adianta. Então, assim, isso é essencial para um cara que ele quiser ele querer evoluir nessas coisas, ele precisa saber no que ele é bom e qual que vai ser a vantagem dele pro adversário. Então, identificar, né, que vocês falam muito, identificar qual é a vantagem, né? Exatamente. Então, você precisa identificar qual é a tua vantagem e nas situações você utilizar a tua vantagem para ser vantagem pro teu adversário. Exatamente. Imagine você, dentro desse cenário, não conhecendo sobre o jogo. Então, você não é veloz, você não perfilar o corpo, ou seja, você não está numa vantagem, digamos que, cinética, né? Comparado ao seu adversário.
e quando você pensar em virar, seu adversário já roubou espaço nas suas costas e chegou na zona de finalização, por exemplo. Então esse conhecimento, digamos assim, sobre o jogo, né, te trouxe uma facilidade para entender aquilo que você é bom, para que você possa desempenhar bem dentro do jogo. Exato. Cara, esse é um conceito que você falou, que a gente tem trazido muito, é essa questão da inteligência. E aí quando a gente fala assim, né, gol, futebol inteligente, o que quer dizer isso? Eu não quero que o cara treine 10 horas a mais. Até mesmo porque ele possa expor uma lesão, né, um esforço repetitivo, né, obviamente excessivo. Eu não quero que ele, sabe, tenha que se dedicar muito mais a ponto de ignorar a família, a ponto de ignorar o estudo. Mas a gente tem que identificar as potencialidades e investir nas potencialidades. E eu acho que é aí que a gente peca muito no esporte brasileiro e os atletas, muitas vezes, por não terem ninguém para dar esse cutucão neles, que o Marcelo deu agora. Se alguém já nessa live aí, já vai, nossa, cara, esse assim, talvez ele está pondo energia em tantas coisas, e você põe energia em 10 coisas, ou seja, as 10 coisas andam um pouco. Agora não, pô, sua variável já é muito mais a inteligência. Cara, por que você vai se matar, se preocupar em correr, sendo que você não vai conseguir atingir um cara que já, talvez o biotipo dele já é preparado para isso, e você consegue exercer a função da mesma qualidade e até superar a qualidade dele. Entendamos que a parte física vai desgastar com o tempo, né? Sua inteligência, sua cabeça, enquanto você continuar ativa, cara. Ou seja, sua carreira, pô, você tá com 40 anos, 45, 46, Cristiano Ronaldo. Gente, ó, você pega o Cristiano Ronaldo, é difícil falar dele. Porque o físico dele é muito bom, a mente dele é muito boa. Né? Aquele ali, quando morrer, a gente vai ter que criar alguém. Porque eu só consigo usar ele de exemplo. O Messi é bom, mas eu ainda, para exemplo, eu prefiro ele ainda. Entender muito isso. Ó, falando. Desculpa, Messi. E entendamos uma coisa aqui, Marcelo. Você tem a sua equipe, né? Você teve a clareza de identificar o seu ponto forte. Um jogador que está iniciando, jogador da base. O que você indica para ele poder observar? Assim, durante os treinos, o que ele faz melhor, onde o técnico coloca ele melhor. Né? Porque eu acredito muito que a flexibilidade é um diferencial muito grande para um jogador. Porque eu falo muito aqui, você pode ser muito bom, mas o time precisa disso. Então, o que a gente pode falar para um jogador que está iniciando? Onde que ele pode investir mais? Onde ele pode se analisar, talvez diariamente? O que você indicaria para um jogador que está começando agora? Até essa inteligência que você já tem do 22, já idoso. É, tipo, já é muito velho, né? A gente quer que um cara de 14 consiga ter a sua percepção. Realmente, só pergunta difícil, bem que vocês Não, falam. cara, o difícil é jogar bola. O difícil é fazer gol, pô. No final, agora você usou uma palavra que eu acho que talvez seja primeiro ponto de partida, é a percepção, né? Primeiro, você precisa da autopercepção, como a gente falou. A gente precisa identificar o que eu sou bom. Porque, assim, muitos dos meninos, né, dos jovens que têm o sonho de ser jogador e, às vezes, estão nesse caminho e falam, putz, cara, mas pra mim é tão difícil, eu me esforço tanto, eu treino tanto, cara. Uma coisa que eu venho aprendendo é que ninguém valoriza o esforço. O que importa mesmo, cara, é um esforço inteligente. É o quanto você coloca... O Marcelo. Você coloca da sua... Quanto você coloca da tua energia, cara, nas coisas certas. Na hora certa, nos exercícios certos, na análise certa. Ninguém valoriza o esforço, cara. Você precisa do seu resultado. E para você ter mais resultados, você precisa ser eficiente. Você precisa fazer um esforço inteligente, né? O famoso esforço inteligente. E assim, cara, eu acho que essa autopercepção, né, de você, cara... eu vejo, vamos dizer assim, vamos usar um exemplo. Pô, eu tenho meus 14 anos e estou no futebol ali, estou num clube e eu vejo que esse treino, esse tipo não me acrescenta em nada. Eu não consigo evoluir. Por isso que eu falo que a curiosidade você tem que usar ela muito ao seu favor, cara. Por isso você tem que tentar se informar, perguntar. Putz, cara, eu sou um cara que eu pergunto muito, então, pô, por que eu estou fazendo isso? Ah, não, por causa disso. Pô, mas a minha característica não é essa. A minha característica eu sinto que eu tô mais lento. Putz, talvez eu tenha que trabalhar outra forma na academia. E pode ser de academia, e pode ser na parte tática. Putz, cara, eu sinto que ali eu sou lateral direito e na lateral direita eu não consigo me encaixar. Por quê? Putz, eu começo a analisar laterais direito, seja eu tô na base, eu começo a analisar o lateral direito do profissional. O que ele faz? O que ele faz de bom? Putz, cara, eu não faço essas coisas que ele faz. Então, você usar essa referência de exemplos é muito importante, seja na parte física, seja na parte técnica. Putz, cara, o meu lateral, ele é um cara que ele
chuta bem, cruza bem com as duas pernas. Putz, é uma coisa que eu poderia investir em mim. Putz, ele é um lateral que ele cobre muito bem a profundidade. Putz, é uma coisa que eu não faço bem. Então você ter a quem se espelhar quando você é muito novo, não tem jeito, cara. Você não nasce sabendo de tudo. Você precisa de educação, vamos dizer assim. No futebol você precisa dessa educação. Então, cara, só que, como eu falei, não dá pra você querer mais que o cara. Você precisa querer muito. Então você precisa se autoeducar. Você precisa procurar, você precisa perguntar pro treinador, você precisa perguntar, se você precisar perguntar pro cara do profissional, fala, cara, eu não entendi, por que você fez aquilo? Por causa disso, disso, disso. O cara vai aprendendo, o cara vai se auto-percebendo, cara, putz, cara, eu tô me entendendo agora, eu sei que em que eu posso me esforçar. Aí você começa a fazer o teu esforço inteligente. Cara, exato. Assim, seja criterioso, seja, né, exigente consigo. Falo que a gente recebe, né, vários directs de atletas, mensagens de WhatsApp, tudo isso. Assim, eu sei que eu estou jogando rápido, mas é um modo seletivo, né? Chega muita gente e vai jogando mais rápido. Algumas mensagens dizem assim, quando vem assim, eu tenho um sonho de ser jogador, já são mensagens que dificilmente a gente vai abrir. Porque ali já está implícito para mim que possivelmente já é só um plano, que assim, eu quero um dia jogar, e você não vê um esforço, você não vê um plano para. A gente, o que faz a carreira evoluir são planos, são métodos, são práticas, são exercícios. Né? Agora, quando o cara vem, Guilherme, eu já faço isso, como eu posso melhorar nisso? É aquele negócio, o carro já está andando. Aí eu empurro com o maior prazer. Talvez não precise pagar um centavo, mas eu vou jogar esse carro para frente, eu vou. Agora, me ajuda, eu tenho um sonho. Eu vou criar uma coisa lá no Instagram para bloquear já as mensagens. Eu tenho um sonho. A palavra sonho identificada, já barrar. E a segunda coisa é, quando passa pelo filtro do sonho, a gente pergunta, você é bom, cadê seus números? O que você faz? Você é um zagueiro, mas eu preciso de suas estatísticas. Ainda que não seja algo tão profissional, mas você mesmo, você tem um registro diário, seus treinamentos. Pô, essa semana a sua meta de treinamento era isso, isso e isso. Pô, mas lá no time não tem alguém para organizar. Mas e você? Você é zagueiro? Então você vai treinar isso e isso na segunda. Aprimorou? Na terça a gente repetiu? Na sexta-feira resolveu o problema? Não. Aí quando vem, a gente percebe que não chega a isso. Muitas vezes vem só falando assim, eu sou zagueiro. Tá, o que você faz? Eu faço o que o zagueiro faz. A pessoa não sabe nem o que o zagueiro faz direito. Não tem nem as variáveis né? mínimas para que a gente tenha um bom zagueiro. E assim, cara, óbvio, quando eu posso controlar isso com um atleta, é 10 vezes mais fácil. Eu controlo isso de olho fechado e já cobro dele resultado. Quando você faz a mesma coisa. Ele sozinho é um desafio maior, mas não é impossível. Ele sozinho, eu conheço jogadores que, sem nenhuma ajuda minha, conseguiram se organizar, sabe? E chegar na sexta e falar assim, cara, essa semana eu fui fraco de treino. Pronto. E se ele perceber isso, já é meio caminho andado. Agora, o cara que fala assim, você é bom? Você é bom? O que você é? Eu sou bom. Bom em quê? Eu sou bom em jogar bola. Aí é outro filtro que eu tenho que instalar no Instagram para bloquear as mensagens. É isso que a gente espera. Algo mais técnico. Isso, para mim, é ser profissional. Isso é o que faz o joio do trigo assim, ó. Aqui para cá você é amador, daqui para cá você é profissional. Né? Hoje, o tenista aqui, ele é amador. Ele se auto-intitula amador. Mas a gente sabe até quantos sacos ele erra por dia. Assim, cara, você é o amador mais profissional que existe na face da Terra. E eu falo, isso é alto rendimento. Isso me dá base para poder aprimorar. Agora, se você fala assim, eu sou bom. Como é que foi o treino hoje? Quando eu mando para um atleta, ele devolve o Instagram, o WhatsApp só assim, como é que foi o treino hoje? Foi bom. Cara, é um atleta que possivelmente a gente não renova o contrato ou nem trabalha. Agora, quando manda um áudio de 10 minutos, que eu almoço, janto e falo assim, vai lá, pode ir. E o cara vem reclamando assim, Guilherme, eu dei 2 cabeçadas, foi assim, assim, assado, eu senti que isso eu posso melhorar, minha relação com o meu técnico foi ruim, a minha comunicação não foi difícil, eu percebi que a minha comunicação nesse momento aqui, aí eu falo assim, legal. Agora você me fez raiva, me atiçou, agora o bicho vai andar. Isso é o alto rendimento. Você vê que parece que a gente está falando aqui de um negócio assim, NASA, né? Não é NASA. A gente está fazendo arroz com feijão bem feito. E quando arroz com feijão, arroz bem feito, meu filho, não dá um ovo, tá feito, não dá bife, mas feijão bem feito, cara, leva qualquer carreira. Quando a gente precisa matar a fome, né? Que é o importante. Bom, eu acredito que, assim, digamos que dentro daquilo que nós esperávamos, né? Conseguimos atingir o objetivo, né? Cara, pulamos o objetivo. Acho que a gente devia ter puxado mais o Marcelo. Não, exatamente. Não, eu falei que poderia pegar um pouquinho mais pesado, né? Ainda foi maleável, né? Dentro daquilo que a gente discutiu, embora ele tenha, né,
dado uma pedalada ali ou outra e tal, mas Não, assim, cara. pensando numa perspectiva de finalização, você, assim, muitos jovens te acompanham, a gente já conversou sobre isso, né? Você hoje está influenciando positivamente vários jovens, né? A ter uma mentalidade diferente, de conhecer um pouco mais sobre a rotina interna de um jogador de futebol. Algo que hoje, digamos assim, muitos atletas poderiam fazer isso, muitos atletas profissionais poderiam fazer isso. Uns não fazem por conta de timidez, outros não fazem por conta de receio de outros atletas julgarem, ou muitos atletas não fazem por conta que realmente são fechados e não têm intimidade com isso. E não tem problema nenhum, mas a gente devemos, assim, basicamente valorizar aqueles que estão levantando essa bandeira, né, e que estão, de alguma forma ou de outra, tentando aproximar essa galera jovem que tem o sonho de ser jogador de futebol profissional ao paralelo de como funcionam os bastidores. Então, se hoje você pudesse dar um conselho, dar uma orientação, ou até mesmo dar uma dica, né? Digamos que hoje a gente recebe muita mensagem, me dá uma dica, né? Então, se hoje você pudesse dar uma dica para essa galera que está te assistindo, né? Qual é a dica que você daria? Já até se quiser olhar para aquela câmera ali, ó. Qual é a dica, assim, a dica de ouro que você poderia dar, né? Esse famoso corte de podcast. Esse que dá pra publicar, dá pra anunciar e funcionar pra seguidor. Cara, eu acredito muito em uma coisa. Se fosse pra... Eu escutei isso uma vez, e se fosse pra escolher uma coisa, se eu pudesse só ensinar uma coisa pra esses meninos, cara, eu ia ensinar pra eles acreditarem neles acima de qualquer outra pessoa. Eles acreditarem mais nele do que em qualquer outra pessoa, cara. Porque quando você acredita em você, o caminho fica mais leve, cara. Você consegue passar pelas dificuldades, pelos medos e, como a gente falou, não adianta você ter um físico perfeito, ter uma técnica perfeita, entender perfeitamente de tática se você não acredita em você, cara. Você precisa acreditar em você acima de tudo. De tudo. Perfeito. Bem dado, recado. Ainda entonou um grave final, né? De tudo. Tipo, acabou, Entendeu, né? tô entendendo. Ponto de exclamação e encerra. Bom, Deverlan, gostaria de, assim, de agradecer muito, cara. Já não é a primeira vez que nós compactuamos, né? De eu disponibilizar espaço pra você disponibilizar espaço pra mim. A gente vem nessa troca bem interessante. E, cara, não poderia deixar, assim, de novamente agradecer publicamente pelo seu tempo, cara. Porque a gente sabe que o tempo, né, ainda mais de um atleta, é muito precioso. Um cara que veio lá de Bragança reservou um espaço para que a gente possa discutir um pouco mais sobre o futebol e também para que a gente possa experienciar algo que basicamente fica muito oculto, né, digamos assim, a nível profissional, dos bastidores de um atleta, né? E você, assim, nos disponibilizou esse tempo. Então, pra gente, isso é muito valioso, né? Então, cara, gostaria de te agradecer. E, cara, vamos voltar mais vezes, né? Vamos fazer isso de novo. Basicamente, essa é a primeira vez, né, que nós trazemos vocês aqui. Mas decidimos trazer vocês de primeiro momento, nesse início, nesse começo, justamente por conta de algum valor, né, que a gente conseguiu trocar ao longo de todo esse tempo. E pra gente, assim, faz total sentido valorizar basicamente essas pessoas. Cara, eu que vou agradecer, cara. Eu queria agradecer muito vocês pelo convite. Para mim é um prazer estar com vocês conversando e podendo falar de uma forma diferente de futebol, né? Não só daquele beabá. Parece futebol, né? Falar de uma forma mais inteligente, uma forma mais didática. Eu acho que servir as outras pessoas é um ato muito valioso, cara. Então, acho que parabéns para vocês também por estarem fazendo isso, por estarem progredindo e é isso aí, cara. Contem comigo. Valeu demais. E aí, quer ter a última oportunidade, porque daqui uns dias esse vídeo aqui vai valer dinheiro, né? Já vai. Antes de você publicar, já vou. Cuidado, viu? Cuidado com esse vídeo. Velho, só pra gente reforçar essa questão da inteligência, cara, pra você ver como que a gente... Assim, eu não jogo bola, tá? Eu acho que no início eu sofria por isso. Eu não sei jogar tênis, não sei jogar futebol, não sei jogar basquete, não sei dar tiro e treino todos eles.
Tá? E não sabe nadar também, né? Adaptar com você. Não, e olha que então, que meu corpo eu conseguiria adaptar, a maior parte desses eu conseguiria adaptar pelo meu fenótipo. Sim. Mas nunca desenvolvi. E falo que o futebol não tem espaço mais para um futebol que não é nesse nível que a gente está discutindo aqui. Sabe o que a gente está falando aqui? Alguns ainda chamam de futuro do futebol, eu já chamo de presente do futebol. Alguns podem não ter percebido, mas esses que não perceberam, eu lamento muito por eles. Isso que já é o presente do futebol. E se você não dá atenção ao que a gente está falando aqui hoje, não é que você vai perder tempo, você já está perdendo tempo e sua carreira já está... Quem sou eu para falar de carreira de alguém, mas já está com prazos certinhos, assim, Está contado, defasada, né? Não tem mais espaço para isso. E Marcelo, muito bom, cara, o jogador inteligente. Eu vou ser honesto, eu perguntei pro Jefferson, falei assim, cara, Marcelo é inteligente? Para eu dosar as perguntas que eu ia fazer aqui. Porque eu tinha coisa que eu sei que eu não podia perguntar. E assim, ele falou assim, não ia falar que não era, se você falar que não era, eu não ia perguntar. E ele falou, cara, e assim, por isso que a gente conseguiu chegar onde a gente chegou. E eu tenho certeza que a gente já pode pegar temas específicos e aprofundar ainda mais, porque você consegue aprofundar nesse nível. E, cara, e é que os meninos precisam aprender. Acho que o futebol basicão eles já aprendem na maior parte das escolas. Agora, essa é a grande diferença. Eu quero que o próximo atleta que vá para a Europa, a dificuldade vai existir. Mas eu quero que ele já saiba que a dificuldade vai existir, que ele já tem até artifícios para tratar isso, que é o que a gente quer adiantar. A gente já ensina ele como ele tem que lidar agora para um desafio que ele vai ter daqui a 3 meses. Eu não quero você voltando em 6 meses, não quero você passando frio, sozinho lá, até entender que eles são diferentes, que a cultura é diferente, que o jogo é diferente, né? A gente quer você pronto e depois seleção, né? Nossas metas sempre são essas. Valeu demais, Marcelo. Valeu demais. Valeu. Cara, eu que agradeço Tamo vocês, junto. gente. Foi. Valeu. Valeu.